O título da mensagem de hoje é 7 Bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Vamos citar textualmente cada uma dessas bem-aventuranças, citando como apoio o texto a que ela se refere dentro dessa posição, 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. O número 7, para quem não tem muita convivência com a Bíblia Sagrada, tem muita importância. Ele é o número da perfeição, assim considerado. Não é sem propósito que temos 7 bem-aventuranças neste precioso livro do Apocalipse. Vejamos quais são. Em primeiro lugar, primeira bem-aventurança, está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Repetindo, ler, ouvir, guardar as palavras do Apocalipse. São verdadeiramente felizes. Na palavra existe uma fonte de vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é melhor do que o ouro depurado e mais doce que o mel. A palavra leite, carne, pão e mel, elas nos instruem nos ensinos e nos corrige e nos consola. Por meio delas somos treinados para toda boa obra. Aqueles que dedicam seu coração ao exame, à observância e ao ensino da palavra são bem-sucedidos, ou seja, são como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha. A segunda bem-aventurança está no livro já mencionado Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então nós sabemos que a morte atinge todos os seres humanos. Mas há mortos que são bem-aventurados porque morrem no Senhor. Essa expressão do Senhor é específica para uma pessoa que sete bem-aventuranças do Apocalipse, porque são sistemas de vida adotados por pessoas que creem na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. A morte não é uma tragédia para os filhos de Deus, nem o fim da sua existência. Para uma pessoa que é salva pelo poder de Cristo, que veio a este mundo buscar e salvar os perdidos, para nos salvar morreu, e ele na sua morte levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, é uma morte bem-aventurança, pois aqueles que morrem no Senhor descansam de suas fadigas, de seus trabalhos. Aqueles que morrem no Senhor deixam o corpo para habitar com Jesus. Aqueles que morrem no Senhor partem desta vida para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Então, repetindo a segunda bem-aventurança, Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Apocalipse 16, versículo 15. Aqueles que vivem cuidadosamente em santa piedade e retidão, são as pessoas verdadeiramente felizes.
aqueles que guardam as suas vestes puras e incontaminadas, não serão envergonhados quando o Senhor vier, quando o Senhor chamar. O mundo prega que a felicidade está na prática do pecado. O glamour do pecado reluz com grande sedução e muitos incautos caem nessa rede traiçoeira. Mas a verdadeira felicidade está na santidade, na pureza, na vida de vigilância e santidade. Só os santos, quer dizer que a palavra santo tem um sentido específico na Bíblia, não está dizendo um ser que merece adoração, que está colocado através de uma imagem para atender o rogo de pessoas que os cultuam, mas a palavra santo tem o sentido de separado, pessoa que se restringe a viver para as coisas de Deus, são verdadeiramente bem-aventurados e felizes. Quarta bem-aventurança está no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, nasceram de novo, são habitados e santificados pelo Espírito Santo, entram nas bodas do Cordeiro e celebram com ele esta festa. Aqueles que apenas se mantiverem ou mantiverem apenas as aparências, como as 5 virgens da parábola contada por Jesus, 5 virgens nécias, 5 virgens prudentes. As nécias são aquelas que não se prepararam para o encontro com o noivo. Dormiram. Quando acordaram, não tinha suficiente alimento para as suas lamparinas. E aí ouviu a voz do noivo que disse: vão buscar. E elas foram buscar essa necessidade de manter a lamparina acesa, e quando voltaram encontraram a porta fechada. Só 5 entraram para o banquete. Aqui está em foco a felicidade da salvação e íntima e profunda comunhão com Cristo por toda a eternidade. Aqueles que buscaram a felicidade nos banquetes do mundo serão lançados fora para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Repetindo, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E nós temos então a 5ª bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. O contexto deste texto revela que a primeira ressurreição é aqui sinônimo de conversão. Converter-se a Cristo é sair da morte para a vida, da potestade, do poder de Satanás para Deus e do reino das trevas para o reino da luz. Pela conversão, os mortos recebem vida abundante e eterna. Os salvos são aqueles que nasceram 2 vezes, física e espiritualmente, e morrerão apenas uma vez, que é a morte física. Mas aqueles que recusaram a graça nascerão apenas uma vez, fisicamente, e morrerão 2 vezes. Sofrerão a morte física e também a morte eterna, que é o banimento de Deus por toda a eternidade. Então, os salvos são as pessoas
verdadeiramente felizes. E o novo nascimento, que é a segunda vez pela qual passamos, é a nossa mudança de vida pela aceitação da mensagem do Evangelho. Quando ouvimos a palavra, confrontamos nossa forma de viver com o que diz a Bíblia Sagrada e nos reconhecemos culpados. E então aí nasce em nós uma nova natureza que vai se ajustar ao padrão da Bíblia Sagrada. E a sexta bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 22 do Apocalipse, versículo 7. A bem-aventurança está diretamente ligada aqui à obediência. Conhecer sem obedecer é acumular juízo sobre si. O conhecimento nos responsabiliza, mas o conhecimento que produz obediência, que desemboca em mudança e produz ação positiva no reino de Deus, produz obedientes. Os rebeldes que taparam os ouvidos à voz de Deus e desprezaram sua palavra não terão acesso à cidade santa, a Nova Jerusalém. É lamentável, mas por fim, a sétima bem-aventurança das 7 vezes que aparece a palavra bem-aventurados no livro do Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 14. Talvez você estranhe a afirmação